Fala, meus caros, eu sou o Otávio, você está no canal Otávio Reage e hoje a gente vai entender aqui porque o Brasil tem tantos japoneses e é uma galera aqui que a gente adora tudo que vem deles, né? Animes, jogos, enfim, eu pelo menos gosto bastante. Mas tem muitos japoneses, a gente sabe que tem muitos japoneses aqui no Brasil e esse vídeo aqui do Country Balls Explained vai tentar fazer você entender por que tem tantos japoneses aqui no Brasil, sendo que é uma cultura tão diferente. Vamos lá. This is Brazil. Samba Só carnivals. uma coisa, tá em inglês, mas eu tô deixando a legenda aqui bem alta, aqui, em caixa alta aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Mas eu vou explicando aqui ao longo do vídeo, tá? This is Brazil. Samba carnivals, football, and cough cough. Cough, cough, tipo assim. Samba, carnaval. Porque aqui é falando aqui, ó. Ah, nada acontece aqui, é tudo de bom, Brasil, né? Aí tá falando aqui escândalo de corrupção, é, a guerra, né, entre polícia e favela, enfim, escândalo das americanas, uma loucura total. Beleza, na hora que a gente vai falar do Brasil, né? This is Japan. Anime, baseball, and cough cough. É. The- Esse é o Japão. Beisebol, anime, This is cough, cough. Japan. Vamos ver o que é o Anime, cough, cough. baseball, and cough cough. O cough, cough aqui. Então é aquilo que eu nem, aquela palavra, né? Sul, vamos dizer assim, a autodestruição, né? Sul, é, coisas relacionadas à guerra, Segunda Guerra aqui, burnout das pessoas, que leva à autodestruição, o lado negro da indústria de animes. Vamos lá. These two countries cannot be more different than each other, but yet there São are culturas millions of totalmente diferentes. Japanese people in Brazil, born and bred. So how did these Japanese dudes end up on the other side of the world? Well, the story of Japanese people in Brazil can be traced back to the 19th century. Brazil grew lots of coffee and used African slaves for free labor. Slavery was banned by the mid-19th century, causing labor shortage in Brazil. Thus, Brazil began attracting Italians to migrate to Brazil to work on the plantation, to solve the labor shortage issue. Beleza, então até agora ele até envolveu os italianos aqui. A escravidão acabou. O Brasil é um dos países que mais teve escravos aqui, se não for o mais, o que mais teve, eu não, realmente não tenho dados agora aqui para dizer que se foi ou se não foi. Vocês podem ficar à vontade para falar isso nos comentários. Mas acabou a escravidão, veio a Lei Áurea e agora eles tinham de atrair pessoas de fora, né, imigrantes, para poder vir trabalhar aqui. O que acontece hoje é o contrário, né? Os países lá da Europa tentam atrair a gente para a gente poder ir trabalhar lá, né? Eles fazem isso não só com relação ao Brasil, mas a outros países, né? Why Italians? Well, the Italians were poor, so it's a good source of cheap labor. Isso já responde, né? Na época, os italianos eram muito pobres e era uma mão de obra barata. Então, eles não pagavam nada, né? Escravos trabalhavam de graça e levando surra. E agora eles tinham que pagar pessoas para trabalhar. E aí eles resolveram pagar italianos porque poderiam pagar mais baixo para que eles trabalhassem. But more importantly, the Italians are considered as light-skinned people, and Brazil wanted to lighten up its people by a demographic shift and sexy times. É porque eu tava pensando aqui, beleza, acabou a escravidão. Por que que não pegaram os escravos então? Beleza, vamos te pagar para você trabalhar conosco. Mesmo eu não sei se os que eram abolicionistas, eles fizeram isso. Se eles fizeram isso ou se eles foram atrás de mão de obra externa, né? Como é que era essa questão da eugenia toda? Isso eu preciso me aprofundar mais na história, né? Mas aqui tá mostrando que o que eles queriam não, vamos embranquecer mais a população, então vamos trazer italianos. Assim é que ele explica que a história aconteceu. Vamos lá. Eugenics. When the Italians reached Brazil, it was not a land flowing with milk and honey as promised by the Brazilians, but of hard work and no siesta. Italy thus Sem prohibited siesta? service Pera by aí. the Brazilians, but of hard work and no siesta. Trabalho duro sem poder descansar. Então, vai trabalhar italiano e não fica quieto, não. Trabalha, beleza. Italy thus É o que acontece hoje em dia nos canaviais clandestinos, né?
prohibited subsidized emigration to Brazil. Ah, então a Itália proibiu a imigração Italy thus prohibited subsidized emigration to Brazil. subsidiada para o Brasil. A Itália proibiu, acabou. E agora em quem eles vão atrás? Acho que eu tô entendendo Meanwhile, in já. Japan, the Ah. end of feudalism in Japan generated poverty in the rural population, and thus many Japanese people emigrated elsewhere in search of better lives. The United States restricted foreign immigration, partly because it reckoned those East Asian dudes could never fit into the American society. Australia implemented the White Australia policy, wanting to keep Australia white. As you can see, the situation in Brazil and Japan was a perfect match made in heavens, and thus Japanese people began migrating to Brazil. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. Eles não seriam aceitos nos Estados Unidos, outros lugares como a Austrália, que é relativamente próxima ali do Japão, também não permitiria, por conta de políticas internas. E o Brasil precisava de mão de obra, e o Japão, os japoneses precisavam de trabalhar. Juntou a fome com a vontade de comer. So why did Brazil accept the non-white Japanese immigrants? Because when you are desperate for hard-working cheap labor to work on your farms, you will not really care how they look like, as long as they are not too dark-skinned. Besides, Chinese cheap labor coolies were not available at that time because China did not trust Brazil, and also the coolies were busy Olha só, a China não confiava no Brasil. being exploited and exported by Britain. Entendi. Então a Grã-Bretanha tinha, que é o Reino Unido, né? Ali, a coroa inglesa, eles levavam esses chineses para trabalhar em colônias britânicas, né? Então Guiana, que é Guiana inglesa, né? Na Malásia, acho que é a British Malaya, e na Jamaica. E aí não queriam mandar para o Brasil. So why did the Japanese people choose Brazil? Because at that time, South America was similar to the United States, the American dream, and everyone can make it as long as you are hardworking. When the Japanese people reached Brazil, they Então esse sonho americano se espalhou também para a América do Sul. As pessoas de fora, os europeus, os asiáticos, sabiam disso. Então, mesmo que não fosse para os Estados Unidos, vir a outros países aqui, como Argentina e Brasil, seria interessante, né? Nessa forma de ver o seu crescimento pessoal, como era naquela época. were exploited like nobody's business. It was very hard for the Japanese immigrants to return home to Japan due to the low wages. Eventually, by the second or third generation, the Japanese community in Brazil managed to move up the chain, bought some farms, and became their own bosses. The Japanese people in Eles Brazil conseguiram crescer ali. Beleza, eles chegaram aqui não como escravos, mas num trabalho que lhes pagava muito pouco. Mas de alguma forma eles conseguiram se unir e crescer, ascender socialmente ali e ganhar mais dinheiro. E aí eles começaram a ter mais, comprar fazendas, ter posses, né? Isso começou chegou para eles no fim das contas, né? Eles saíram do país deles justamente em busca de uma nova vida que fosse próspera. E no fundo os japoneses aqui conseguiram, né? were not truly integrated into the Brazilian community because of the independent Japanese education system, and thus lack of mingling between both community. During World War II, Brazil and Japan found themselves on opposite sides. Brazil banned Japanese media and Japanese schools, leaving Portuguese language as the Olha, eu sole não sabia disso. Não sabia disso. O Brasil tinha proibido escola japonesa aqui, nessa época da Segunda Guerra. Sendo genuíno mesmo. Eu não sabia. Não sabia. E aí eles tiveram que aprender a cultura brasileira, entender o português, enfim, né? for those Japanese people in Brazil. This marked the epitome of forced integration in Brazil, and the Japanese people were slowly integrated into the mainstream Brazilian society. As Japanese people were not white, they did not contribute anything to Brazil's whitening policy, and thus was looked down upon, considered as nothing more than reserved cheap labor. However, things started to change after World War II, when Japan rose up economically.
Sim, a Segunda Guerra acabou, né? O Japão conseguiu se reconstruir, né? Vários países da Segunda Guerra ali se reconstruíram rapidamente. Até hoje eles se reconstroem rapidamente com tragédias, coisas que aconteçam, enfim. Olha só, economicamente o Japão ascendeu acima da União Soviética, né? Que foi junto ali com os Estados Unidos ali, que venceram a Segunda Guerra e aí começou aquela divisão do, do comunismo versus capitalismo, né? Que dá origem ali à Guerra Fria. Japan became one of the richest countries in the world, being associated with modernity and progress. At the same period, the Japanese Brazilians achieved economic success as well, improving their overall social status within Brazil. Beleza. Quando eu era criança, o que eu ouvia muito falar de japonês, eu falava assim: não, eu queria fazer uma sociedade com o japonês para montar alguma coisa. Eu, menino, tá? Nunca fui rico nem nada, não, mas eu tinha esse pensamento na cabeça. Aí eu lembro que minha mãe falava: olha, japonês segue regras rígidas, eles são muito rígidos, eles são muito espertos, muito inteligentes e tem um grande. eh, uma grande. Um grande cuidado quando se trata de dinheiro, né? Assim, na minha infância, eles eram descritos para mim, né? Today, the Japanese people in Brazil contributes to the colorful society and economic progress in Brazil, providing the world with unique East Asian-looking people who speaks Portuguese, besides Macau. Given its Porque para quem não sabe, só o parêntese aqui, em Macau, ali na China, eles falam português. Porque os portugueses, né, estiveram lá, os portugueses foram os primeiros a chegar ali na China, e Macau, em específico, fala muito português. E tanto que lá existe uma corrida, o Grande Prêmio de Fórmula 3, que é disputado no circuito da guia, assim, chamado em português mesmo. Lá, se você for perguntar onde é o circuito da guia, eles vão saber te responder. O nome é em português mesmo, as ruas ali, enfim. Então, Macau é um local ali da China em que predominantemente fala-se português. high social status today, the Japanese people in Brazil are quite assimilated into the mainstream Brazil society, largely via intermarriage, because everyone wants some of those Japanese waifu. Some Japanese Brazilian people also migrated back to Japan, forming a unique Portuguese-speaking society in Japan, being too Brazilian to be pure Japanese, ironically becoming an unassimilated bubble society in their homeland. The cycle continues. Will the unique Japanese people and culture survive in Brazil? Probably yes for the next few generations, but perhaps not for long in the grand scheme of human history. From history, it is normal for a minority to be gradually assimilated out of existence, for example the Vikings, Greeks across the Mediterranean, Mongolians. Therefore, sooner or later, the Japanese people in Brazil will likely lose their unique identity gradually in terms of appearance, language, and homogeneous culture. Is this acceptable? Brazilian people will love this multicultural mixing stuff. Japanese nationalistic people will probably hate this. The Japanese people in Brazil is the perfect case study of a bubble society, its increasing integration in a multicultural society, and its gradual assimilation into the mainstream culture. The lessons from the story of Japanese people in Brazil is that if you happen to be a poor first-generation immigrant in a foreign country, make sure you work hard and earn your way up, and perhaps you can help elevate the social status of your people in the foreign country within the next few generations. A Bem bonus if your interessante. home country also achieves advanced economic and social progress, because the human brains work by word association. Good luck. Thanks for watching. Aí, bem interessante história. Agora você já entende porque tem tantos japoneses aqui no Brasil, né? E ele faz aqui uma análise do que pode acontecer em relação a essa sociedade japonesa aqui no Brasil nos próximos anos. Eu espero que você tenha entendido. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Inscreva lá no canal do Country Balls Explained também. Tem muitos vídeos legais falando de história. Aí não é só relacionado ao Brasil, mas a vários países do mundo. Eles fazem dessa forma aqui para ficar uma coisa para ser explicada a leigos mesmo. Eu achei muito interessante. É um canal bem legal. Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!